E aí, tudo bem? Será que você viu o 14 bis sobrevoando a cidade do Rio de Janeiro durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas? Foi um momento bonito, um momento nobre, né? Aconteceu aquela coisa que foi uma montagem, sim, mas também, né? Eles tinham que voar à noite, um 14 bis. Foi uma montagem ali, colocaram de uma maneira que ficou muito poética, muito bonita, ao som de uma bossa nova e tal. Eu achei muito legal, particularmente. Mas isso levantou uma questão internacional, que é o seguinte: deu projeção internacional ao 14 bis e ao Santos Dumont. É muito interessante que todo mundo meio que já deve ter escutado falar essa rixa que existe, ou essa rixa para nós brasileiros, que existe entre o Santos Dumont e os irmãos Wright. Aí fala, não, quem realmente inventou o avião foi o Santos Dumont, porque os irmãos Wright catapultaram o avião, ou eles somente planaram e tal. E eu estava pesquisando para fazer esse vídeo e dizem até que a origem desses argumentos é meio duvidosa. Não é muito claro se eles de fato catapultaram ou se somente se planou, etc. Mas o que levantou a questão, e aliás está toda aí, a imprensa internacional está tudo falando disso, ou o inventor, então, os brasileiros acreditam, tem notícia que foi escrita dessa maneira, os brasileiros acreditam, então, que foi o Santos Dumont que inventou o avião, e para nós brasileiros, e assim, cerca de 90% de quem está assistindo aqui o canal é brasileiro. Eu queria até perguntar a você, tem algumas pessoas que falam outros idiomas e vêm aqui para praticar o português, ou enfim, que falam português e acompanham o canal. Eu queria até perguntar a você que está em outro país ou que mora e tem contato, ou pode perguntar aí, vira do lado e tem um alemão, pergunta para ele. Dessa maneira assim, pergunta suavemente. Escuta, quem foi que inventou o avião? Eu queria saber, porque essa história do Santos Dumont, ela é muito brasileira, no sentido que ela é propagada aqui, ela é falada aqui, e ela nos é passada como realidade que o Santos Dumont inventou, sim, o avião e ponto final. Eu gostaria muito de saber qual a perspectiva, porque se você perguntar ao americano, ele vai falar que foram os irmãos Wright, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria saber de um francês, de um chinês, de um japonês, de um russo, qual é a perspectiva que eles têm. Dando uma pesquisada, eu sempre achei muito interessante esse fato do Santos Dumont ser conhecido somente aqui no Brasil, ou em grandíssima parte, 99% de quem conhece o Santos Dumont tenha sido aqui no Brasil, ainda que o voo principal, o inaugural, não me recordo, mas o principal voo que teve do 14 bis foi lá em Paris, na principal praça, não sei se foi a Praça da Concórdia, mas enfim, uma das principais praças de Paris. E aí eu dei uma pesquisada, você vai ver aí, que também tem os irmãos Wright, tem um indiano, que supostamente os indianos acreditam, está na Wikipédia, está tudo registrado, que foi um indiano que inventou o avião. Tem também um alemão, que inclusive o estilo parece muito com o Santos Dumont, que supostamente ele inventou o avião. E aí, uma vez eu estava pesquisando também, parece que um paquistanês, enfim. É discutível, parece que para várias nacionalidades, cada um tem o seu inventor. Então eu achei muito interessante isso, porque essa história do Santos Dumont, que eu simpatizo muitíssimo, já fui lá na casa dele em Petrópolis, você anda naquela escada que só pode subir com o pé direito, tem aquela coisa da superstição, dizem que ele, junto ao Cartier, inventou o relógio de pulso, porque ele tinha que contar o tempo e, portanto, ele amarrou o relógio aqui e, portanto, ele seria o inventor do relógio de pulso. Dizem também que foi ele que inventou o chuveiro elétrico. Enfim, uma série de inventos são atribuídos a ele e eu espero que seja verdade, né? Seria um orgulho nacional enorme, mas é muito curioso você pensar que essa história circula principalmente aqui no Brasil. Lá fora, o pessoal sequer, em sua grandíssima maioria, o pessoal sequer sabe quem foi Santos Dumont. Mas aqui no Brasil ele é colocado como o herói, o inventor e o grande cara, e eu acredito que possivelmente é sim. Mas acho muito interessante essa coisa que ele só é conhecido mesmo aqui no Brasil. Bem, então eu queria saber a sua opinião aí, o que você acha, deixe aí nos comentários, foi ele, não foi ele que inventou o avião, você já tinha, eu queria saber muito, eu fiquei muito curioso para saber, o pessoal em outros países, na Rússia, na Bolívia, na Argentina, enfim, quem é que o pessoal acha que foi que inventou
o avião. Agora, particularmente, tem um invento que eu gosto muito, que é o wingsuit, que é aquele cara que pula e ele realmente faz um voo dependendo, em grande parte, da roupa que ele está vestindo. Ele faz um voo, ele pega as correntes de ar e tudo, faz um belo voo somente por conta da roupa que ele está vestindo. E o cara morreu, tem uma história trágica e tudo, embora ele tenha feito essa grande invenção. Mas eu acho que esse cara deveria ser mais lembrado, porque, para mim, ele fez aquele voo mitológico, aquele voo que é tão falado nos livros do Ícaro, aquele cara que tentou voar com as asas de cera, e aí, claro, ele cai de cima do penhasco e se ferra todo. Mas esse cara que inventou o wingsuit, ele sim conseguiu voar com o aparato da roupa dele, e ele voou de fato. Tem também o Jetscape, que é aquela mochila que o cara coloca, enfim. A história da aeronáutica é muito ampla e, como você vê aí, a gente está falando nesse vídeo, é difícil saber de fato quem é que começou. Mas eu acredito também que nenhum invento ele começa, termina e tal com uma pessoa só. Normalmente uma confluência, a tecnologia propicia aquilo e aí sim aquilo é descoberto. É muito importante lembrar também que uma coisa é você executar. Por exemplo, o Leonardo da Vinci, algumas pessoas argumentam que foi ele que teria inventado o helicóptero. Só que inventar nada, ele fez lá, ele desenhou, e aí fez uma hélice, uma coisa, mas ele nunca executou. Então eu vejo um mérito muito grande da pessoa que vai lá e faz, e não somente a pessoa que idealiza. Embora os dois sejam muito importantes, mas o cara que de fato vai lá e faz o negócio acontecer, aí sim, eu acho que ele merece todo o crédito, como esse cara do wingsuit. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.